Fala pessoal, tudo bem? Hoje é para falar sobre o jogo mesmo do Brasil contra Marrocos. Sei que demorou um pouco de tempo, né, para falar, mas só hoje que realmente eu consegui fazer esse vídeo e ao mesmo tempo, quando acabou o jogo, fiquei muito puto para falar sobre o Brasil e Marrocos por conta da frustração, né? Afinal, a gente é brasileiro, a gente quer que o Brasil jogue bem, mas não foi o que aconteceu, né? Diga-se de passagem. Então, para começar falando sobre o time em si, a gente precisa falar um pouco sobre o que é o Carlos Ancelotti e o que ele quer nessa questão de tático do Brasil, né? A gente viu que o Brasil começou muito apavorado contra o Marrocos. O Marrocos se mostrou muito mais superior contra o Brasil logo no início, pressionando, toda hora roubando a bola, e o time do Brasil errando muitos passes, umas coisas assim bizarras de ver, entendeu? A nossa linha defensiva, o único que salvou foi só o Douglas Santos, lateral esquerdo, que realmente, na minha opinião, jogou muito bem junto com o Vinícius Júnior. Mas, no geral, é isso aí. Tipo, o Brasil jogou muito mal. Mais um jogo que deixa questionamento na questão tático e também da forma de como o Ancelotti quer que esse time jogue, né? E eu acho que não tem mais tempo para ficar insistindo em coisas que não dá certo, entendeu? E para falar sobre o mais, da minha opinião, de Ancelotti, é voltar ao último trabalho dele. Eu sei que o Ancelotti é um cara muito vencedor, não tem que estar falando mal dele nem nada disso. Mas o Ancelotti ele precisa realmente ser um pouco mais forte assim nas suas ideias e entender que realmente algumas coisas não dão tão certo, né? Quando eu falo isso, porque eu lembro que o Ancelotti ele já foi treinador do Real Madrid na época que o Hans Flick ele começou a treinar o Barcelona, né? Que é esse time aqui. E o Barcelona realmente massacrou o time do Ancelotti. Por mais que o Real Madrid tivesse bons jogadores e tudo, dava de ver que num lado um time que realmente tinha ideias, tinha forma de jogar e tudo, e no outro lado o Real Madrid basicamente era roubar a bola, tocar no Vini, tentar correria e essas coisas. E acabou que não deu muito certo. Então, tipo, dá de ver que basicamente é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil enfrenta times que jogam um pouco mais de bola do que o próprio Brasil e dá nisso, entendeu? E olha que o Barcelona, por mais que tenha lá Yamal, Lewandowski naquele auge dele, e tudo, Rafinha, mas o Barcelona em si não é um time que se possa dizer que tem todos os jogadores são estrelas, então, tipo, era fácil de ganhar do Real Madrid, entendeu? Diga-se de passagem, mas o ponto em si é que a seleção brasileira, ela forma os melhores, né? A gente tem alguns nomes que podem ser questionados e tudo, mas a seleção brasileira forma os melhores. E dá de ver que realmente o Carlos Ancelotti, ele apanha muito mesmo tendo uns bons nomes. O próprio Ancelotti tem o Rafinha, que é do Barcelona, tem o Vinícius Júnior. Aí a gente pode falar dos nomes do atacante, tem o Matheus Nunes, tem a questão do Igor Thiago, né? Mas tem Endrick, Ryan, outros jogadores interessantes. E mesmo assim o Ancelotti não parece ter um tático muito definido assim, ou pelo menos um plano B, né? E eu acho que precisa ter um plano B, porque o Brasil não tem mais tempo para falar que precisa treinar um pouco mais, que precisa tentar um pouco mais, os próprios jogadores em si entender um pouco mais dessa formação que o Ancelotti tanto insiste. Na minha humilde opinião, o Ancelotti tem que realmente voltar um pouco atrás, entender, pelo menos até mesclar algumas táticas de alguns times que já ganharam dele, entendeu? Tipo, para entender que o que eu fiz de errado e o que eu posso aproveitar. Né? A gente sempre tem que fazer esse benchmark para a vida mesmo. Eu acho que o Ancelotti, que é um cara tão vencedor, uma pessoa mais velha, sábia, tem essa, tem que ter, na verdade, essa humilde humildade intelectual de entender que as coisas não estão dando certo, entendeu? E para falar de conceitos individuais, eu acho que tudo deu errado. O primeiro gol do Marrocos, que foi do Saibari, que é um jogador que tudo dá certo aí para ser transferido para o Bayern de Munique, fez um golaço, mas eu acho que para mim não foi o erro do Alisson, foi um erro dos nossos zagueiros em si.
O Marquinhos e o Gabriel Magalhães, o cara passa entre o meio dos dois, tipo, parece que é uma coisa muito louca, assim, entendeu? A gente vê que esses caras são finalistas de Champions e parece que quando jogam pela seleção, esquecem o seu futebol, entendeu? Tipo, é uma coisa muito louca. O Rafinha fez um jogo muito abaixo, Casemiro jogou muito mal também, Ibañez, que estava aí fazendo boas partidas, se mostrou um jogador muito nervoso nesse primeiro jogo, pelo menos. E enquanto isso, tipo, Igor Thiago, eu acho que não é jogo para começar, eu já tinha falado sobre isso. O Igor Thiago, se fosse no final do 1-1, eu acho que valia a pena colocar o Igor Thiago ali para ter uma presença diária. Mas começar com ele eu acho que não dá certo, pelo menos nessa formação não dá certo. E vale a pena tentar um pouco mais. Quando o Matheus Cunha entrou, jogou bem melhor, entendeu? Deu mais fluidez assim pro ataque, pressão, todas essas questões de toque e tudo. Vinícius Júnior fez o gol, mas depois, para a minha opinião, jogou bem, mas eu acho que poderia ter feito um pouco mais. Algumas vezes ele tem opção de passe, mas ele quer sempre tentar, né? E isso acaba deixando a gente frustrado algumas das vezes. Mas no geral, o Brasil é isso aí. Se o Brasil não buscar melhorar essas questões, infelizmente, quando enfrentar ontem mesmo eu assisti Holanda e Japão, foi um jogaço. Dois times assim que tem tática que não abaixa a cabeça, levando o gol, vai atrás, faz o gol. Terminou 2-2 e são dois times que podem acabar enfrentando o Brasil. E eu acho que o Brasil não ganha desses times, entendeu? É um achismo mesmo, pode ser que ganhe. Eu quero que ganhe. Mas no geral é isso aí. Se o Brasil pegar um time muito mais arrumado do que o Marrocos, pode acabar apanhando se tiver a mesma atuação que teve no sábado, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que o Brasil precisa melhorar em questão de ânimo mesmo, assim, errando muito passe, não sei, talvez agora no caso, eu acho que o Brasil ainda pode passar em primeiro, ou pelo menos em segundo, mas agora é ganhar de Haiti, Escócia e mudar a chave que tem na cabeça aí e entender que realmente se é Copa do Mundo não tem chance para erro mais, né? Então, no geral é isso, pessoal. Comente o que você achou desse jogo, dá o gostei no vídeo e se inscreve no canal aí.